Porque a igreja vai ser muito presente. Quando a gente fala de Idade Média, o que vem na cabeça da gente? Feudalismo, igreja, né? Logo, Inquisição, logo pensa da igreja, né? Então, fogueira, Inquisição, já marca o final. Fogueira, Inquisição, vem toda essa ideia. Então ela é muito presente, mas ela não é presente a partir de lá. Aquilo já resulta de um momento que está nessa transformação, está nessa transição do mundo romano para o mundo medieval ou feudal. Os historiadores percebem dois momentos na Idade Média, um que eles chamam de Alta Idade Média, do século V, que é a queda do Império, que é isso que a gente está falando aqui, ao século X, e do século XI ao século XV, onde já começa a Idade Moderna, o Estado Nacional, essas coisas que a gente já conhece, mais próximas já começam aqui. Então, do século V ao século XV, foram 1000 anos de história medieval e de Idade Média. Vamos lá. Peraí, estabelece? E aqui vai ter um outro dado interessante. Quando a gente falou dessa transição, a gente fala da migração, do pessoal que vai saindo das cidades, vai ocupando o campo, do colonato, né, que é aquele proprietário da vila que abriga essa população, começa a trabalhar para ele e tal, e tal, e tal. Ao mesmo tempo, os povos bárbaros estão entrando. E os germânicos serão um povo que vai ter uma grande penetração e uma grande influência no que era o Império. Eles vão penetrando, eles são grandes guerreiros, muito organizados, né? Vão entrando, vão dominando, vão controlando e tal. E depois se convertem ao cristianismo. Você vai ter grandes reis de origem germânica, chamado Império Germano-Cristão, né? Vai se dar na Idade Média, de origem desse povo. Mas eles trazem determinados valores que se fundem com o que eles encontram. Quando há essa mistura, igual como o Renato falou da Grécia, né? Em que você teve um momento que a Grécia foi invadida, veio aquele povo lá do norte, e se mistura, e aí você tem uma transformação de uma outra maneira. Olha só, eu não tenho nenhuma metafísica aqui dizer que a história se repete, que você tem leis, nada disso. Isso são fatos históricos. Eu não vejo, não arrisco, não acredito que tenha uma lei geral da história, não acredito nada disso. O que eu estou querendo colocar são fatos que ocorreram por várias razões. Aí, se você for pegar, cada razão é uma razão, cada história é uma história. Mas para a gente entender, esse arcabouço aqui dá uma possibilidade da gente montar um esqueminha que permite que a gente entenda, comece a entender esse negócio. Depois, quando você for mergulhar, você já parte, né, de um bom ponto de partida, que é o entendimento do processo, para ver como é que as coisas foram se dando de fato, em cada lugar, etc, etc. Bom, então, eu não tenho nenhuma ideia, não, porque, como eu falei aqui, primeiro era concentrada, se desconcentrou, se reconcentrou, agora a gente está colocando como na Grécia, que vieram os dóricos, e os dóricos invadiram a Grécia se misturou com os dóricos. Mesma coisa aconteceu aqui. Aconteceu. História, povos não conhecidos entraram e tal. Aconteceu aqui. E eles esbarraram já estava na decadência do Império, já existiam as vilas e o colonato, ocupada pelos donos das vilas, pelos trabalhadores que trabalhavam para o Senhor, para a família do Senhor e para si. Eles se juntam, de certa forma, se misturam com isso, e eles trazem uma instituição que é o chamado comitatus, que era uma forma de organização política deles, em que você tinha um chefe guerreiro e um grupo de pessoas submetidas a esse chefe, ligadas por relações de absoluta demais, mas de lealdade, de forte lealdade. Existia uma forte relação de lealdade entre os subordinados e o seu chefe. E essa relação de lealdade era de igual para igual. Tanto esse chefe tinha direitos e deveres em relação aos seus subordinados, como esses subordinados tinham direitos e deveres em relação ao chefe, e dos dois lados era tudo acatado. Essa relação de lealdade que se estabelece entre o chefe guerreiro e o seu subordinado é trazida para o colonato.
Então a gente vai começar a ter esse tipo de ordenamento social, um ordenamento social localizado em núcleos fragmentados entre si, de produção rural, em que as relações políticas se dão com base em relações, sobretudo, de lealdade, de subordinação e lealdade. Tanto de lealdade dos chefes em relação para os subordinados, como ao contrário, os subordinados para o chefe. Que pratos contatos? Tem pratos? Os germânicos. A organização meio tribal deles era muito forte nessa base. Quando eles vêm invadindo, vêm ocupando, eles instituem, de certa forma, aspas, num processo, né? Não foi um processo, vão instituindo esses povos, nesses que ocupavam esses territórios que vão sendo invadidos, vão absorvendo um pouco esse tipo de relação, né? E com isso você tem, por outro lado, a gente vai ter lá, do outro lado, no Império Bizantino, a expansão dos árabes e o surgimento das primeiras universidades. E aí, o que vai acabar com o Império Bizantino vai ser o domínio árabe, vai ser o domínio islâmico. Posteriormente ao que aconteceu aqui no Ocidente. Pode mudar. Bom, então, a gente já falou, né? Eles não conseguiam mais manter o Império, já estavam sendo invadidos, o mundo ocidental se desorganiza completamente, não tem mais um império, não tem mais um centro, uma fluida, né? Cada um por si, uma autonomia que vai surgindo. O que existe são meio que distribuídos no espaço, separados uns dos outros, essas colônias com essas relações de subordinação e lealdade, e aí que se pulveriza, né? A organização da comunidade humana, fica muito pulverizada, e a gente não tem nenhum núcleo que possa administrar e centralizar nada, a não ser a igreja, que não administra diretamente, mas cujos valores, ideologia, formas de organizar as coisas, penetra nesses núcleos, nessas comunidades que vão surgindo. Vai estar presente a igreja como estrutura de pensamento e como estrutura política também, de certa forma, mas autônoma. O Papa não tem o poder sobre ele, até gostaria muito, tentou várias vezes, né? Mas não domina isso. Pode mudar, por favor. Eu coloquei aqui, não somente o povo estava adotando o novo judeu-cristão e seus ideais, como os governantes começavam a ver no cristianismo a saída para a profunda crise. Mas isso aí já foi meio que... A igreja desempenhou um papel fundamental na transição entre os dois modos de produção, o escravista e o feudal. Teve muita importância para o surgimento da sociedade medieval, sendo responsável pela preservação de parte da cultura e da legislação romana, da estrutura do Império Romano, desempenhando um papel fundamental no processo de síntese entre as culturas romana e bárbara. Isso é um historiador inglês, Perry Anderson. Pode mudar. Essas tribos que invadem o Império, né, elas eram rurais e patriarcais, divididas em clãs, que ocupam as colônias. Não tinha noção de Estado organizado, a base era agrária, formada por camponês livre, a terra era coletiva, e com raríssimas exceções tinham escravos. Não era da cultura deles escravizar, até provavelmente aprenderam isso com os romanos, né? Mas não era da cultura original deles propriamente escravizar. E eles começaram a invadir, né? Na medida em que os bárbaros tinham forte pressão no Ocidente e os islâmicos no Oriente, a igreja, apesar da diluição toda, ela procura apoio para tentar novamente estabelecer um novo império centralizado, de preferência na mão dela, que tenha poder político e militar que ela não tem. Então ela vai, eu não vou entrar em detalhes, mas ela vai apoiar diversas lideranças, vamos chamar assim, que na época eram reis oriundos dos povos bárbaros, carolíngios, dos bretões, não sei o quê, vai tentar apoiar esses caras que vão ser convertidos, portanto serão cristãos, tem poder militar, vai tentar apoiá-los para alçá-los como os defensores da igreja e, portanto, a igreja tentar restabelecer, aspas, aquele império romano que tinha sido desfeito. Isso vai acontecer
durante o período medieval. Eu não vou detalhar isso aqui, pode mudar. Vou falar, aí eu falo como é que isso acontece rapidinho, só para dar uma ideia dos nomes, né? O Clovis, depois o Carlos Magno, que a gente ouviu falar, né? O Carlos Magno, ele vai ter uma coisa muito importante, porque ele vai impedir o avanço islâmico no Ocidente, porque se bobeia, os islâmicos não ficam só onde eles estavam, lá no Oriente, eles vão penetrar no Ocidente, já estavam indo para a França, então eles iam dominar tudo. E essa figura é ilustre, foi apoiada pela igreja e tal, Carlos Magno, porque ele consegue conter o avanço islâmico. E ao conter o avanço islâmico, o Papa quer soerguê-lo como defensor da cristandade, tomara que ele se torne assim, um império romano ressurgindo na figura dele, da importância que a gente ouve falar, né? Todo mundo ouve falar em algum momento, né? Carlos Magno. É essa a figura, mais ou menos, mal falando, essa é a importância. Ele chegou a exercer um poder razoável atribuído pela igreja, porque na medida em que ele conteve os islâmicos, ele manteve os territórios e os manteve ocupados, né? E ele criou um sistema em que ele não tinha como, um núcleo de poder dele não tinha como controlar tudo. Então ele delegava o território a um chefe. Normalmente o cara da vila lá, que tinha um poder local, ele fala, não, agora você tem uma área que é um baronato, você vai defender esse baronato, você tem uma marca, marquês, vai defender essa marca. Aí ele distribuiu poder e território para que determinados chefes políticos pudessem ter o controle sobre aquilo. Na ameaça de invasão, eles pudessem estabelecer uma cadeia de defesa entre vários deles para enfrentar a possibilidade de invasão, principalmente islâmica, naquele momento. Muito bem. Também é na mesma concepção do Augustus, né? Que Magno foi depois, magnânimo, o nome foi, Não era o nome, né? Não, era um atributo. Um atributo, o título dele. É Carlos, né? Mas ele era o Magno, mas não era sagrado. Né? Ele era. Tá, não, a comparação é isso mesmo, Ele era o Magno, magnânimo. Bom, e aí, vai em frente, pode mudar. O que vai acontecer é que essa história do Carlos Magno, ele acaba fortalecendo uma nobreza proprietária de terra. Essa nobreza proprietária de terra acaba se apropriando disso, dando uma banana para os herdeiros do Carlos Magno e dominando esses territórios para eles mesmos. Aí você acirra a questão do feudalismo. Por que é o feudalismo? A gente representa... Como é que a gente pode fazer uma representação espacial disso? Essas colônias, esses territórios, eles se organizavam de forma autônoma. As marcas, os baronatos, etc. Eles eram unidades autônomas. Onde você tinha o que era oriundo daquelas colônias. Você tinha uma família proprietária, nobre, né? Cercado de pessoas que trabalhavam para si. E você passava a ter, a partir desse momento, além dos nobres, você tinha os trabalhadores que eram chamados de servos, você tinha os nobres, tinha os servos e tinha o clero, os representantes da igreja. Então, de modo geral, a estrutura social dos feudos era isso aqui, né? As classes sociais dominantes, nobreza, o clero que tinha um certo controle político e ideológico. Esses cleros eram informados, instruídos e formados pela igreja, com assentimento e reconhecimento da igreja. Essa era a influência que a igreja fazia, porque esse cara aqui não podia ser nomeado pelo nobre, não podia ser legitimado por ninguém aqui. Só quem legitimava a existência dele e a presença dele era a igreja, era essa instituição romana. Não tinha autonomia aqui. Mas aqui, esse nobre e seus servos, eles eram autônomos. Esse nobre, com base no direito canônico, exercia justiça nesse território. Ele tinha poder, basicamente, de vida e morte nesse território. Ele podia decretar a pena de morte, etc. Cristã. Exatamente. Baseado lá nas regras lá, do direito mais canônico, né? Ele podia fazer isso. Então você tinha o controle político-militar, você tinha o controle
ideológico e religioso, e você tinha quem produzia para tudo isso, que era o servo. Agora vamos lá uma coisa. Quando a gente falou de Roma, então a gente falou do escravo. Não é isso? Aqui a gente não está usando esse termo escravo, a gente está usando o termo... Tem diferença? O que vocês acham? Tem. Mas qual a diferença? E aí tem uma coisa que a igreja foi importante nisso. Os servos não são propriedade, muito bem. O escravo era propriedade do seu senhor. O servo não é propriedade. O servo, aí entra um dado, pertence à terra, é o chamado servo da gleba. A gleba é o pedaço de terra. Então ele é o servo da gleba. Ele pertence à gleba, não ao senhor. Ele deve, pelo comitatus, lembra? Pela relação de lealdade, aquela coisa toda, ele deve lealdade ao seu senhor, como dentro desse jogo, o seu senhor deve lealdades a ele também, definidas. A lealdade dele é poder trabalhar e produzir para o senhor, é a principal lealdade que ele tem, né? Agora, dentro disso, o senhor não dispõe dele, ele não pode vender um servo. Pode usar. Ele pode usar, não pode vender, exatamente. E se outro nobre atacar isso aqui, e outro nobre ocupar esse feudo, tomar esse feudo, ele pode expulsar o servo daqui, tirar o cara de lá, agora isso é meu? Não pode. O servo continua por conta da questão das definições do direito da igreja. O servo permanece como servo, ele vai pagar imposto para esse cara, lógico. Até imposto por conta da ocupação. Trocou de dono. Trocou de dono, exatamente. Mas ele continua sendo servo da gleba. Ele não pode ser expulso, a terra não pode ser tomada, não pode colocar em outro lugar. Essas relações continuam. Essa relação vai se perpetuar quase que no feudalismo. Isso que a gente está falando dentro do feudo. E como é que se dão essas coisas entre os feudos, comitatos, essa relação de lealdade e tal? Você tem nobres em todos os feudos, não é isso? Cada feudo tem seu proprietário lá, que é o nobre. A nobreza feudal, né? É a nobreza feudal. Bom, esse nobre, esse feudo desse aqui. Cada um tem um título que teoricamente teria uma hierarquia. De fato não funciona assim. Né? O duque está acima do barão, que está acima do conde, que está acima do marquês. Mas isso é nominal. De fato não é isso. Mas tem esses títulos. Tem exceção de monarquia? Não, nesse momento não tem monarquia, propriamente. A monarquia que tem não tem poder nenhum. O rei não manda nada. Mas depois volta a ter? Depois volta a ter. Vai concentrar de novo. Aí vai ser uma outra, entendeu? Descentralizou, depois vai recentralizar, aí já chegando no Estado Nacional, já chegando no que a gente tem hoje. E quem falava isso era Golbery Couto Silva, né? Ele tinha uma teoria da história, mas eu não acredito, não é isso. Eu não acredito que não tem isso, entendeu? Mas você vê lá o funcionamento da história. Porque fala assim, a Rainha Elizabeth... Mas a Rainha Elizabeth é 1000 anos depois disso. Não, eu sei, mas não tinha isso. O rei, aí tem o conde de não sei o quê. Isso depois. Nesse período aqui até você tinha reis, mas o rei não tinha poder nenhum, o rei era um nome. Ele tinha lá o território dele, agora o rei não podia mandar no conde, não mandava no duque, não mandava nada. Eles faziam alianças entre si. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O que acontecia aqui? O que acontecia aqui é que você tinha uma relação de suzerania e vassalagem. Esse é o nome. Relação de suzerania, era o suzerano e o vassalo. O suzerano é o superior, o vassalo é o inferior. O servo é o vassalo do nobre. É óbvio, né? Ele é servo, outro é nobre. Agora, entre os nobres, de acordo com essa hierarquia, você tinha relações de lealdade, e essas relações de lealdade se traduziam hierarquicamente. Então, este nobre era um suzerano. Desse aqui, que por sua vez era vassalo desse. Mas esse nobre que era vassalo desse podia ser suzerano desse aqui, que era vassalo desse.
Então você tinha uma intrincada relação de suzerania e vassalagem. E aí eram os acordos políticos, aquela coisa que a gente vê em filme, né? De Idade Média e tal, né? Dos senhores. Então, aqui você tem uma hierarquia em que entre os feudos, aqui tem hierarquia também, porque o nobre tinha uma família grande, né? Na família dele tinham outros nobres. Esses nobres eram vassalos desse nobre aqui. Então você tinha, não só o servo era vassalo do nobre, como na própria nobreza, na própria família da nobreza, você tinha relações hierárquicas de suzerania e vassalagem. Externamente, essas relações também se davam entre os próprios nobres. Nobres que eram suzeranos de outros nobres, nobres que eram vassalos de outros nobres. O que significava isso, concretamente? O vassalo tinha que pagar determinados tributos e auxiliar o suzerano na guerra. Se eles entrassem em guerra aqui, obrigatoriamente eu tinha que ir junto com ele. Eu tinha que defendê-lo. Esse suzerano não pagava imposto nenhum para esse vassalo, mas tinha que defendê-lo também. Se esse vassalo aqui fosse ameaçado, ele tinha que lutar ao lado desse vassalo. Essas eram, basicamente, as relações. Existia uma chance daquele nobre ali fazer a ponte com o outro ali? Existia, até podia existir. Essa coisa era podia rodar. Essa coisa, entendeu? Não tinha uma lógica. Não tinha uma lógica, não tinha uma lógica esse troço. Era suzerano. Isso eram alianças, acordos, casamentos, N coisas que estavam jogadas aí dentro. Nos fortaleciam circunstancialmente. E também se traíam circunstancialmente, né? Se traíam circunstancialmente, porque aquele primeiro nobre não podia sair do outro? Não. O servo era da gleba. Olha só que coisa. A gente hoje em dia, quando a gente fala, os primeiros direitos de cidadania foi o direito de ir e vir. É ridículo a gente pensar isso hoje, né? Mas olha, volta lá no tempo, você vê que esse cara aqui, ele era servo da gleba. Ele pertencia à terra. Ele era um pedaço da terra. Ele não tinha como sair daqui. Extensão da terra. Ele não tinha para ir como lugar nenhum. Era uma extensão da terra. Não para lugar nenhum. Ele podia, não podia. Se ele tivesse que fazer alguma coisa de interesse do seu nobre, o nobre podia dar uma autorização. Lembra dos filmes que a gente vê de Idade Média? Que o cara sai com um pergaminho enrolado, com um lacre, aí alguém para o cara e olha o lacre, né? Aquilo era o quê? Era uma autorização que o senhor dava para ele poder cumprir alguma, ou qualquer vassalo dele aqui dentro, não era só ele de servo, não. Qualquer vassalo aqui dentro, mesmo da família dele, se o cara, eu vou visitar ou vou noivar lá, não sei aonde, ele saía com uma autorização escrita, lacrada, com anel do nobre lá, que a gente, né, figurando isso, e ele só entrava no outro feudo com essa autorização reconhecida. Porque, na verdade, a relação que interessava era entre os senhores. Essa era a relação que interessava. Então ele só se relacionava aqui no interesse do seu senhor. E aí vem a origem, o Renato pergunta aqui, que tem um negócio bem legal. A origem da palavra descarado. O cara é descarado. Sabe o que é descarado? É sem cara, sem nobre, sem senhor. Está ferrado. Ele não tem identificação com nada. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso, vai ser morto. Ele não tem o direito de estar transitando. Ele só pode transitar devidamente autorizado pelo seu senhor. E só pode entrar no outro feudo devidamente autorizado por esse senhor. Ele leva, aí ele não entra. Então o pessoal aqui vai ver quem foi, que mandou, por quê, vai autorizar ele a entrar. Senão ele também não entra. Então ele nem sai e nem entra em lugar nenhum. Não existe direito de ir e vir. Ir e vir não é um direito. Direito de ficar quieto. Direito de ficar quieto. Né? Ficar parado quieto. Entenderam? Então essa é a estrutura, mais ou menos, que a gente entende das relações que vão predominar durante esse período. Uma relação de autonomia política administrativa, de uma hierarquia um tanto quanto, ao mesmo tempo que ela é rígida, ela é frágil, porque alianças, não sei o que, domínios vão rompendo, vão mudando, vão reconfigurando. Isso aqui, uma rigidez social
imensa. Quem nasce nobre, mais nobre. Quem nasce servo, mais servo. Daqui, teoricamente, legitimamente não nascia ninguém, porque padre foi proibido de casar logo nos primórdios da igreja romana, na ortodoxa, porque a igreja lá do Oriente Bizantina, que a gente viu da divisão do Império, se transformou num ramo do catolicismo que é chamada Igreja Ortodoxa, ou Igreja Bizantina Ortodoxa. E a nossa aqui do Ocidente se transformou num outro ramo da igreja que é chamada Igreja Romana. Então a gente tem duas igrejas. E a Igreja Ortodoxa segue determinados princípios. A Igreja Romana segue outros princípios. Entre eles, o padre casa, na outra o padre não casa, e vai por aí. Aqui é o que eu coloquei, Serano era obrigado a proteger seus subordinados, seus vassalos, militares juridicamente. Ele tinha que apoiar. Se houvesse uma questão jurídica, ele tinha que apoiar quem é o seu vassalo. Se houvesse uma questão jurídica aqui, ele tinha que apoiar o seu suzerano. Era uma reação de lealdade jurídica, militar, etc. A gente já falou que esse vassalo pagava tributo, o servo também pagava um monte de tributo. Eu coloquei aqui só para ter uma ideia, né? Que na verdade isso aqui tinha uma hierarquia interna em que normalmente você tinha o castelo ocupado pelo nobre de sua família, que a gente viu até hoje lá na Europa, aqueles castelos, né? Era a sede da casa do nobre, do senhor, e você tinha a parte das terras que eram divididas, né? Uma parte da terra o servo cultivava para ele, outra parte da terra o servo cultivava para o nobre. Então ele tinha que cultivar tanto na terra dele quanto na terra do nobre. Mas além disso, o que ele cultivava na terra dele, ele tinha que dar uma parcela para o nobre também. Não era tudo dele, ele cultivava na dele, pagava um tributo ao nobre do que ele produzia e produzia na do nobre para o nobre. Aí tinha uma série de regras que eu não vou entrar, como é que se davam essas relações. Pode ir, por favor. Existiam vários tipos de impostos, eu não vou detalhar, né? Como é que funcionavam, quer dizer, esses servos pagavam tributos, vários tributos aos nobres. O nobre, se fosse para a guerra, podia exigir mais tributo ainda. Eu vou para a guerra, preciso de alimento, posso requisitar gente, preciso de soldados. E a igreja ali não levava nada? A igreja aqui levava, a igreja era a maior proprietária de terras, a igreja nem precisava muito, porque a igreja era a maior proprietária de terra na Idade Média. A maior parte das terras eram da igreja, até ocupadas por determinados nobres, etc, etc, a terra era dela, ela pagava, ele tinha que pagar a igreja para ocupar, exatamente. A igreja podia ceder, ela cedia, mas ganhava em troco. Mas a igreja recebia. Muitas ela usava, mosteiros e muitas outras, era dela, ela usava. Algumas ela não usava, que ela não usava podia ser ocupada e era pago um tributo pelo uso da terra. Então, a igreja era riquíssima. A igreja era uma imensa... O maior valor na Idade Média era a terra. Quem tinha terra, tinha o resto. Tinha servo, tinha poder, tinha tudo o resto. Quem não tinha terra, tinha nada. A igreja tinha poder de influência, tinha terras, e o servo, não só o servo, como o nobre, pagava tributo ao clero. O clero também tinha tributo, o dízimo, né? Do servo e tributo do nobre. Então a igreja tanto tinha tributo de todo mundo, como tinha riqueza própria também, terras próprias, né? Poderosíssima, né? Pode mudar. Assim como o Império Romano fraquejou e cai, essas coisas aqui também vão se desestruturar. Durante muito tempo funcionaram dessa forma, durante muito tempo esse poder da igreja que manteve a coesão política, jurídica desse negócio aí, né? Mas o que vai acontecer é que, por incrível que pareça, nesse processo aqui vão acontecer algumas coisas interessantes. Primeiro, mudanças na agricultura. Eu não sei como, não sei quem, ninguém sabe identificar isso. Se descobriram métodos de produzir melhor na agricultura. Rotação de culturas, você não plantar sempre a mesma coisa. Melhorar o arado revirava melhor, não sei o quê. Então, começou a se aprimorar essas técnicas, começou a se produzir mais alimento. Mas isso, quem aprimorou isso? olha, a gente não sabe exatamente quem. Não foram judeus? Não. Israel? Não, a gente... Trouxe esse conhecimento? Não. São coisas diferentes. O judeu não tinha nada a ver com terra.
O judeu, nessa circunstância, fim do Império Romano, Israel e a Judéia foram invadidas, foram destruídas. Foram mortas mais de 2 milhões de pessoas. Quem não foi morto, foi expulso. Então acabou Israel. Esse povo fez a diáspora. Eles tiveram que sair pelo mundo. Eles não eram proprietários de terras, eles não tinham uma instituição, eles não pertenciam a nenhum feudo, nenhum esquema, estavam fora de tudo. Então, eles sobreviviam fazendo algumas coisas. Por exemplo, desenvolvendo habilidades de artesãos, fazendo joias, etc. Segunda coisa, pegando isso que eles ganhavam e fazendo empréstimo, e comerciavam, compravam coisa de um lado. Como eles estavam transitando entre isso aqui, eles comerciavam, quer dizer, eles saíam daqui, levavam mercadoria para cá, eles iam comerciando. Outra coisa que eles também faziam, principalmente nas cidades, que existiam cidades aqui, né? Eles emprestavam dinheiro para quê? Para o nobre. Emprestava, para esse cara fazer uma expedição militar, que ele não tinha que fazer arma, não tinha como. Aí o cara emprestava, ganhava, né? Então eles viviam meio nisso. E eles desenvolveram algumas técnicas, como por exemplo a medicina, não é isso? Tem até o filme, o médico, que falam bem sobre isso, quer dizer, como é que eles dominavam determinadas técnicas cirúrgicas importantes e que eles viviam disso. Mas é uma outra coisa. Essa questão da agricultura e tal, até onde eu saiba, não se conhece bem a origem, que chama Revolução Agrícola Medieval. Essa Revolução Agrícola Medieval, de repente, uma hipótese que eu posso ter na cabeça é que você falou, quer dizer, os próprios caras que estavam ali trabalhando foram vendo, mas eu plantei uma coisa, plantei outra, deu mais certo, produziu mais, então agora eu não vou mais plantar só uma coisa o tempo todo, eu vou diversificar, plantar uma, depois planto outra, inventou a rotação, deu certo. Outra coisa, meu arado tem uma lâmina assim, se eu envergar um pouco essa lâmina, eu levanto melhor a terra. Aí o cara pegou aquilo que era assim, fez assim, aí levantou mais, quer dizer, então as coisas foram... Agora, a gente não sabe identificar quem foi, qual foi o lugar, a gente sabe que foi acontecendo, aconteceu. De repente aumentou, não resolveu. A Europa viveu muita fome, se morria muito de fome, se morria muito cedo. As crianças morriam a lote, duravam pouquíssimo. A expectativa de vida era baixíssima, 30 anos, 40 anos. Entendeu? A expectativa de vida era baixíssima. Se morrer de peste, se morrer de doença, se morrer na infância, se morrer de parto, muita morte. Se passava muita fome, não era suficiente produzir, quer dizer, foi uma vida muito trágica, muito difícil. A gente não pode fazer um romantismo da Idade Média, dos cavaleiros, porque a barra era muito pesada. E dentro dessa barra muito pesada, aconteceram coisas como essa, de repente melhorou a produtividade da agricultura, começou a produzir mais, porque algumas técnicas que foram surgindo, ninguém sabe como nem de onde, foram boas e serviram para isso, né? Mas tem uma metáfora que eu faço com base nisso do Toynbee, dessa história de que as coisas que acontecem na história, elas não vêm de lugares onde você está identificando os fatos, os fenômenos claramente, mas vêm de determinadas coisas meio obscuras que quando surgem ninguém sabe. Vamos pegar esse exemplo aqui, isso é uma figuração que eu vou fazer, mas para a gente entender. Pegar esse exemplo aqui, você tem aqui vários feudos, não é isso? E a gente botou aqui umas estradas que ligam esses feudos, né? De repente veio a Revolução Agrícola, começou a se produzir mais, tinha um certo excedente. Vem as cruzadas são fundamentais nessa mudança. Quando vem as cruzadas, existia aquele mito das riquezas do Oriente, né? Que o Oriente era muito rico, viagem de Marco Polo, tudo cheio de pedras preciosas, ouro, prata, tecidos, especiarias, tudo uma maravilha, aquilo lá. Bom, quando os islâmicos entram, século XI, XII, e tomam Constantinopla, eles tomam Jerusalém, que era uma cidade sacra, santa. Se fazia muita expedição, a igreja organizava para ir lá na cidade santa, não sei o quê. A cidade santa era ocupada por judeus e cristãos. Os islâmicos tomam tudo isso. Quando eles tomam tudo isso, a primeira coisa que acaba é o comércio que ainda existia naquele Mediterrâneo ali, que traziam especiarias, que traziam ouro e prata, tecidos do Oriente para o Ocidente. Os islâmicos tomam conta e isso acaba. Eles acabam com o Império Bizantino. Exterminam o Império Bizantino de uma maneira diferente. Eles não exterminam a religião cristã ortodoxa lá.
é mantida, subordinada, submetida, mas sobrevive, sob domínio islâmico. E tomam os chamados lugares santos, etc. Com base nisso, a igreja resolve organizar expedições. Primeiro, para retomar a rota marítima, que interessava retomar aquelas rotas de comércio que foram fechadas. Segundo, que era justificativa religiosa, retomar os lugares santos, Jerusalém, aquela coisa toda. Esse povo aqui, eu vou fazer uma alegoria, ficou doido, falou, pô, vamos lá, cara, saquear aquilo tudo, ouro, prata, pedras preciosas, tá todo mundo milionário. Eles tinham que organizar expedições. Eles que pagavam. A igreja podia até organizar, vamos fazer uma cruzada, vamos juntar os nomes. Mas o cara tinha que pagar os exércitos, fazer arma, alimentação, transportar, levar, atravessar de navio, chegar lá, entrar. Aí teve 4 cruzadas, sei lá, levando um monte de gente. E a maioria desses nobres se ferraram. Voltaram de mão vazia. Quando voltaram? Muitos morreram, muitas famílias se dizimaram e muitos voltaram falidos. Investiram horrores para ir para lá e quando voltaram, perderam o que tinham, não conseguiram o mar de ouro e riquezas que iam conseguir. Mas esse fenômeno gera uma coisa interessante, que é o seguinte, vamos fazer uma alegoria aqui que dá para entender, eu acho. Você lembra que eu falei que não havia direito de ir e vir, não é isso? Não havia. O cara só podia transitar para algum lugar como servo da gleba com autorização. Mas vamos supor que o cara aqui se engraçou com a filha de um nobre. O que vai acontecer com ele aqui? Se engraçou com a filha do nobre, deu uma paquerada, pegou na mão, né? O que vai acontecer com ele? Vai ser condenado à morte. Imagina, servo da gleba. Vai ser condenado à morte. Essa mulher aqui é a pessoa que vai casar com outro nobre, fazer uma aliança política. Não tem conversa. Bom, se ele for condenado aqui, ele, vamos supor, pô, vou fugir, né, cara? Vou morrer, vou sair fora. Se ele sair fora daqui, para onde é que ele vai? Vai pra cruzada, né? Não, nem pra cruzada. Porque se o cara vê ele no meio do exército, bota ele na frente. Ah, você vai na frente. Vai na frente aqui. Nem pra cruzada. Ele vai pra onde, cara? Ele pode ir para outro feudo? Ele pode ir para outro feudo? Não pode ir para outro feudo. Então o que vai acontecer com ele? Ele fugiu para não morrer na mão do nobre por algum motivo e não pode ir para lugar nenhum. O que esse cara vai fazer na vida? A gente falava em Minas, vai cair no mato. Vai juntar outro. Vai cair no mato. Vai juntar com outro. Isso, lembra do Robin Hood? Essa é a lógica. O que era Robin Hood? Um bando de descarado, não é isso? Um bando de descarado que saiu dos seus feudos de origem e não tinham para onde ir. Então foram para a floresta de, como é que chamava? Não sei, Sherwood, Sherwood, matou isso. Foram para a floresta de Sherwood e viviam de que eles viviam? De saque, de assalto. Assalto de quem? De quem passasse pela estrada. Não é isso? Passavam na estrada os cacau. Para poder sobreviver, roubavam arma, roubavam alimento, roubavam cavalo. O que vai acontecer aqui é que, de repente, essas estradas começam a ser transitadas por exércitos, por um monte de gente, vai para as cruzadas, o comércio com a produção se intensifica mais, então começa a ter feira, um feudo, em outro feudo, o cara saca a mercadoria dele aqui para tentar vender o excedente aqui, então começa a ter um trânsito aqui nessa estrada. No início ele assalta, né? Tenta assaltar o que for possível, mas depois esse negócio é muito intenso e eles percebem uma coisa: precisa assaltar. Distâncias são enormes, aquela coisa a cavalo, a pé, levava dias. Então o cara fazia o seguinte: o ferrado lá, ele juntava uma madeira, tinha alguma produção de alguma coisa, alguma caça, ele botava um pontinho aqui para quê? Para fornecer água para os cavalos, uma carninha de caça, consertar uma roda de um carro daqueles que quebrou, tal. Aí tem origem, ou uma outra coisa que eu vou figurar aqui, que são aquelas estalagens que a gente vê nos filmes, né?
aquelas estalas que o cara para, vai lá, come, bebe, dorme. Isso, Olha o mundo da época. Exatamente. Ele começa mais ou menos por aí. E aí, ele vem aqui, estabelece um núcleozinho. Nesse núcleozinho passam pessoas, ele compra, ele vende. Chega alguém que fugiu aqui, que era um agricultor, faz uma hortinha, planta alguma coisa, vende aqui. O outro, que era do feudo aqui, que era coreiro, armeiro, vai para lá, começa a consertar arreio, rédea, a gente começa a prestar um serviço. E esse negócio aqui, que não tem a ver com feudo, não tem senhor, não tem essa hierarquia, não tem nada a ver com isso, vai se constituído num núcleo social e econômico. Não é isso? Completamente fora desse esquema aqui. Com um grupo social determinado, que não é servo, não é nobre, não é clérigo, não tem nada a ver com isso também. Esses núcleos começam a ser conhecidos como burgos. Quem habita o burgo? Como é que chama o habitante do burgo? Burguês. Então, o burguês é um negócio, eu estou figurando, gente. Exatamente, mas para a gente entender. Melhorou? Piorou muito. Você não pega uma história concreta assim, você pega uma série de coisas que mais ou menos vão se dando por aí, como eu estou tentando explicar. Então, esses burgos geram uma categoria social que não faz parte desse mundo aqui. Esse pessoal foi de origem a classe de artesãos. Não, os artesãos já estavam aqui. Eles já estavam aí? Já. Porque quem fazia as armas, quem fazia os arreios, os móveis dos nobres, eram os artesãos servos. Mas servos especializados, cuja a família tinha uma expertise, né? Tinha uma habilidade de trabalhar em madeira. Então o pai trabalhava em madeira, o filho trabalhava em madeira, o neto trabalhava em madeira. Ele era um tipo de servo, mas um tipo de servo que tinha uma especialidade, vamos dizer assim, diferenciada da agricultura. Era um artesão. Esse cara, se saiu daqui, ele também vai parar aqui no burgo. E mais do que isso, aí é o ponto também importante. Tchau, ele já sai para ir, como se diga, ele sai para o mundo do nada já com especialidade. Com especialidade, ele já fazia trabalho de couro. Só que em vez aí ele vai para cá, ele vai consertar arreio, rédea do exército, dos comerciantes, etc. E aí ele vai ter um dinheirinho, né? Vai abrir um negocinho. E vai ser o quê? Não é servo, não é nobre, não é. Então ele é um burguês, é um habitante do burgo. O que vai acontecer com as cruzadas e a falência dos nobres, ele vai começar a fazer o seguinte: isso aqui vai, né, desenvolvendo. Então o que acontece? Isso vira uma certa referência. Ou não, se eu quiser alguma coisa fora do feudo, eu vou lá, eu vou no burgo ali, eu tenho um comércio, uma coisa que eles vivem disso, né? E vou lá comprar, vou trazer, vou levar, vou vender. Vou lá, né, se eles querem comprar o que eu fiz. Então eles começam a comprar coisas daqui também. Eles começam, por exemplo, a negociar com os artesãos que não estão aqui, mas estão aqui. Faz o seguinte, cara, faz o seguinte, me vende umas espadas aí e tal, né? Faz a mais, o senhor está falido, o nobre, não tem nem ferro mais para comprar, não compra mais ferro, não tem como comprar. Ele leva lá, né? Comprou de alguém as barras, faz aqui umas espadas, faz as espadas, ele vende aqui. Ele começa a movimentar esse circuito aqui. Quando ele começa a movimentar esse circuito aqui, ele se estabelece um núcleo populacional, etc., que é esse burgo habitado por esses burgueses. Esses caras vão crescendo e esse nobre vai falindo. Aí chega ao ponto desse cara emprestar dinheiro para o nobre. O nobre se vai lá e empresta dinheiro. Fala, não, faz o seguinte, estou dando exemplo. Foi tudo vagabundo? Não, veio dia de guerra e tal. Não precisa me pagar não, deixa eu plantar lá na tua terra. O burgo ele virou BNDES. Virou BNDES, exatamente. Vou plantar na tua terra. Aí ele vai lá, planta na terra e tal. E aí você vai. O que vai acontecer aqui? Essa coisa aqui
né, que foi um núcleo que começou de alguma forma de sobrevivência de um grupo marginal, ou de grupos marginais, etc., de repente se constitui num núcleo econômico, que tem que ter uma política. Aí passa a ter alguém que coordene isso, que é um prefeito, vamos dizer assim, né? É o cara que vai mais do que estabelecer uma organização política, aliança com os nobres. Vai começar. Até esse tempo aí ele não paga imposto. Esse cara aqui, não, por enquanto não, porque não tem nobre que dê conta disso. É só Ele não é ninguém? Ele não é ninguém, nada mesmo. Ele é um descarado. O lucro dele é 100%. Teoricamente sim. Agora, como é que se dava essa negociação em cada lugar? Não sabemos. De repente o cara que chegou aqui primeiro, já para o outro entrar, botar uma oficina ali, vai ter que, né? Isso aí a gente não sabe direito, depende. Já vai ter, com certeza. Vai empresariar, né? O cara já vai empresariar, mentalidade de burguês, né? O cara vai chegar lá, não vai chegar à toa de graça. Fala. Na época já tinha essa especialização, quer dizer, o uso da inteligência tinha momentos de descanso. Onde você pensava, é instigante a gente ver isso aí. E não é bem assim. Eu estou fazendo, né, uma metáfora. Pô, pelo amor de Deus. Mas dá dando para entender mais ou menos o processo. O processo ele vai se constituindo mais ou menos assim, né? Então vamos lá. E aí você tem o que eu acho que é importante tirar disso aqui é que você tem o surgimento de uma estrutura econômica, política, de certa forma, paralela e separada do que existia fora do feudalismo, etc. E uma classe social que não está presente propriamente nessas relações, que passa a assumir riqueza e importância, na medida em que ela vai conseguindo, de certa forma, penetrar aqui, né? Endividar o nobre, utilizar o feudo, se aliar ao nobre. Aí vai ser uma série de coisas que vai acontecer. Vai acontecer um negócio. Esse cara aqui vai começar a perder força e esse aqui vai crescer em força. Que como a gente viu, a gente está entrando num processo de crise do feudalismo, não é isso? Que ele está empobrecendo, os feudos não estão dando conta, já surgiu um grupo social que já cresceu em importância, o nobre se ferrou nas cruzadas, já perdeu recurso e dinheiro, já está perdendo terra, esse burguês está endividando, emprestando dinheiro e utilizando terras e plantando e produzindo não para o feudo, mas produzindo para vender em outro lugar, né? Então você já tem toda uma desestruturação desse sistema aqui com o surgimento de uma outra estrutura, que é essa aqui, desse burguês. O que vai acontecer aqui? Alguns nobres, diante disso, vão perceber que eles podem se fortalecer desse processo. Se eles conseguirem uma aliança com esses burgueses mais ricos e importantes, ao mesmo tempo, se ele conseguir atrair para o domínio dele determinados nobres falidos, ele consegue ir concentrando o poder. Então, alguns nobres vão começar a fazer isso. Vão se aliar a outros nobres mais enfraquecidos, tentar ajudá-los a se soerguer, estabelecendo acordos, etc, etc. E, ao mesmo tempo, vão se juntar com esses burgueses aqui, trazendo esse pessoal para junto deles, que vai emprestar dinheiro, que ele vai favorecer, que ele vai deixar fazer determinadas coisas, que ele vai autorizar a empreender coisas na terra dele, vai estabelecendo trocas, negociações e tal e tal. Esses nobres que conseguem atrair e sobrepor a outros nobres mais enfraquecidos, ao mesmo tempo em que começa a atrair esse outro grupo social em ascensão para junto de si, eles vão poder, ao longo do tempo, formar o que a gente conhece como o poder centralizado. Eles vão centralizando o poder. Eles vão crescendo, vão expandindo seu poder, vão atraindo isso, vão consolidando seu poder. Serão os monarcas que a gente conhece. Aí sim, surgem os reis, surgem as monarquias. E essas monarquias surgem nesse processo de transição, de enfraquecimento da nobreza, de surgimento desse novo estrato social, que
que não existia, que são os burgueses, negociantes, comerciantes, etc. E industriais. O artesão não deixou de produzir aqui e passou a produzir para cá, não é isso? Ele vai lá, compra matéria-prima, no Marx, né, a transição primitiva do capital, vai lá, compra matéria-prima, dá a matéria-prima para o artesão, ele produz, ele vai lá e pega a mercadoria, paga um tanto, ele leva mais matéria-prima. Depois ele faz o seguinte, fala, não, cara, eu levar a matéria-prima e lá buscar a mercadoria é mais fácil o seguinte, eu vou trazer esses caras para um lugar, boto todo mundo junto ali, levo a matéria-prima para um só e eles produzem para mim e eu vendo. Aí você tem a manufatura. Você sai do artesanato para a manufatura. O artesanato era individualizado. Cada artesão faz isso. Quando alguém, que é esse burguês, percebe que se ele juntar um monte de artesão, colocar tudo no mesmo lugar, levar a matéria-prima, os caras produzirem para eles, os caras vão produzir mais rápido, maior quantidade, mais barato. Aí ele faz isso. Dali ele pega o produto e vende. Aí você já tem o burguês, já tem a origem da manufatura indo para a indústria. Depois ele pega os artesãos que ele juntou, que ele depende do trabalho do artesão, né? E ele descobre determinados mecanismos que facilitam e aceleram o trabalho, que é a origem das máquinas. Aí ele já começa a maquinizar isso, aí você já começa a partir para a indústria. Então, mais ou menos isso é o que vai se dando nesse processo. A gente parte desse incipiente, né, capitalismo comercial e parte para uma indústria. Mas aqui a gente está muito antes disso. O que vai acontecer é que esse nobre que se sobrepõe aos outros, que concentra, que traz para junto de si, que passa a exercer um poder hierárquico sobre eles, que passa a comandá-los, que atrai essa classe que vai negociar, emprestar dinheiro, esse cara também vai favorecer esse burguês a expandir o seu território. Ele vai contar com o dinheiro desses burgueses, que nessa altura já estão, né, bem ricos, para poder promover campanhas militares, para sufocar rebeliões, para conquistar novos territórios. Então vai saber essa aliança que vai gerar o que a gente conhece como as grandes expedições chamado mercantilismo. É uma aliança entre nobres que se fortaleceram, concentraram poder e submeteram outros nobres. E uma burguesia que cresceu, enriqueceu e se empoderou em aliança com esse nobre que concentrou poder, que vai ser o monarca, o rei, etc, etc. E esse cara aqui, junto com a burguesia, vai poder empreender determinadas ações de favorecimento de todos aqui, dele, dos burgueses. Aí o burguês organiza uma expedição para conhecer terras desconhecidas, ele vai, concede militares, uma tropa para ir junto com o burguês, para se tiver algum problema poder defendê-lo. Aí o burguês organiza a expedição junto com os militares que o nobre propõe e autoriza. Aí eles vão lá, descobrem o Brasil, aí você vai. Aí no processo, descobrindo essa riqueza retorna, né? Vem para cá de novo, o país cresce, o poder desse cara aumenta sobre os demais. E você vai tendo então aqui a origem da formação dos Estados Nacionais. Aqui surgem os Estados Nacionais. A gente está saindo desse feudalismo segmentado, atomizado, etc., para uma estrutura de poder centralizada na mão de alguém. Esse alguém aliado com uma classe social que surgiu nesse processo que não existia antes, né? E com base no poder dessa classe, no poder desse soberano, ele consegue concentrar poder e expandir o seu domínio. E a partir disso surge um outro fenômeno importante, que é o seguinte: o clero vai estar presente nisso também. Esse cara a relação com a igreja aqui vai ser muito complicada, de atração, de repulsão, vai ser mas sem entrar nessa questão agora. Então esse cara aqui já está expandindo seu domínio. Ao expandir esse domínio, ele vai ter um problema. Ele é o senhor que concentra o poder, que domina uma área, que submete um monte de outros nobres. Mas ele tem que administrar isso. Não tem? Senão ele corre o risco de rupturas e subordinações. Ele tem que manter um controle político e administrativo sobre aquilo que ele já, né, concentrou de poder. Está entendendo?
Concorda com isso? Quer dizer, ele tem que ter administração política sobre aquilo, cara. Era um feudinho, ele foi agregando. Agora isso aqui se transformou numa coisa que a gente chamou de nação depois, uma nação. Isso aqui virou uma coisa só, que é uma nação sob o domínio de um monarca, de um rei, né? De um monarca. Esse cara agora é isso tudo. Ele tem que controlar, dominar, administrar. E sem internet. Sem internet. Um cavalo. Um cavalo e gente. Cavalo e gente. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai delegar poder a esse nobre aqui, que ele concentrou o poder, para fazer alguma coisa? Ele vai fortalecer esse nobre. Então o que ele faz? Ele vai tirar daqui esse grupo social que vai fazer, em nome dele, delegado por ele, essa administração. Não vai ser o nobre que vai fazer propriamente isso. Ele faz uma aliança e tal, mas quem vai exercer o papel de fazer cumprir o que for definido para a administração desse monarca, não vai ser o nobre. Vai ser algum burguês que não tem origem nobre, que vai se transformar no que a gente conhece hoje como burocracia de Estado, né? Vai ser o burocrata. E aí você começa a ter alguns mecanismos que a gente tem no Estado Nacional, né? Você começa a ter um conceito de nação ampliada, com poder concentrado, cuja administração política é exercida pelo monarca, auxiliada por um braço burocrático, que a gente pode chamar de uma burocracia de Estado. Mais ou menos claro. E aqui você tem, então, o momento inicial de surgimento dos chamados Estados Nacionais. Os primeiros Estados Nacionais são uma forte concentração disso aqui, na mão de monarcas que foram chamados de monarcas absolutos, que é o chamado absolutismo. Porque até então não havia esses estados que nós conhecemos. Não havia. Era isso aqui, essa coisa. Não, nada disso. Esses estados vai surgir mais ou menos lá pelos anos de 1200. 15, que é o século XV, século XV já se consolidou. 400, 500, já começa a se consolidar isso. 400, 500, já começa, você tem a monarquia absoluta. Aí você começa a ter o absolutismo, francês, inglês, alemão, quer dizer, formando grandes territórios ocupados por vastas populações, estruturados por vários centros administrativos, cidade, campo, etc., sob o poder e controle de um monarca que se ampara numa burocracia profissional para exercer controle sobre essa região. Essa, basicamente, seria o que a gente chama de origem do Estado Nacional. Bom, só que se a gente for perceber, esse Estado Nacional que surge aqui já tem a participação desse grupo nascente lá nos primórdios, aí sim. Aqui é século XII, XIII, que já tem um papel, tem vários papéis nessa administração desse Estado. Como esse grupo ele vai ir ocupando importância na administração desse Estado, num determinado momento do seu fortalecimento, do seu crescimento, ele vai querer participar disso também. Vai falar, não basta eu ser, né, um burocrata. Não basta o burocrata. Esperar o bolo crescer. As pessoas dividir, vamos lá, vamos comer esse bolo logo. Aí ele vai, então, por vários mecanismos, minar e participar disso aqui. Aí você começa a ter as lutas políticas na Inglaterra, em que querem submeter o rei a um parlamento. E isso vai desembocar, de uma maneira bem simbólica, bem significativa, no fim das monarquias absolutas, basicamente, demarcada pela famosa Revolução Francesa de 1889. Aí, eles depõem esse monarca, esses aqui, se estruturam politicamente, depõem esse monarca e instauram uma república
não a romana, mas a república tal qual a gente conhece hoje em dia. Cabe a monarquia absoluta. Esse é o modelo que vem da França, que vai dos Estados Unidos. Começa nos Estados Unidos. Atenção, a Revolução Francesa foi muito importante, mas 10 anos antes da Revolução Francesa teve a Revolução Americana. Na Revolução Americana foi a primeira vez que eles, ao fazer a independência, eles rompem com o rei da Inglaterra e criam uma república. A primeira experiência de república é americana. Eles vão instituir uma grande república, que são as 13 colônias, muito maior que a Inglaterra, e segundo, eles vão instituir uma forma de organização do Estado que jamais ocorreu na história da humanidade até aquele ponto, que é a chamada federalismo, a federação, que é descentralizada, no Zen, quer dizer, então, isso aqui, que vai acontecer lá na história dos Estados Unidos, é uma revolução do ponto de vista, ao mesmo tempo, da ruptura com o Estado monárquico e uma definição de estruturas políticas de poder nunca conhecida antes, como o caso do federalismo. Então, a gente pode entrar um pouquinho nisso. Então, eles estão, depois, até, quer dizer, essa foi uma troca meio, à medida que você tinha os revolucionários na França, os republicanos na França, você tinha também nos Estados Unidos. Houve troca entre eles, evidentemente, né? Uns sabiam dos outros, etc. E logo depois foi 76 a americana, 89 a Revolução Francesa. A partir desse momento estava extinta as monarquias absolutas e você começou a ter experiências de formas de organização do Estado Nacional com base na República. Sendo que na Inglaterra não foi bem assim que se deu, o modelo inglês foi diferente. O que aconteceu na Inglaterra é que eles não eliminaram propriamente o monarca. Sim, absoluto eles eliminaram. Eles submeteram o monarca a um parlamento. Esse parlamento, né, com forte representação dessa classe social, dos burgueses. Então esses burgueses tinham voz, tinham voto no parlamento e ficou estabelecido nesse processo o seguinte, que é a famosa frase que a gente usa, o rei reina, mas não governa. Por quê? Eles fazem uma separação. O parlamento governa. Porque o parlamento representa o governo, é uma ação de governo. O rei representa o Estado. Então o rei, representando o Estado, ele não interfere sobre o governo. O governo se dá autônomo em relação ao rei. A rainha da Inglaterra não define um programa de governo para a Inglaterra. O parlamento tem autonomia, o primeiro-ministro, né, junto com o parlamento, tem autonomia de exercer o governo, representar o governo. E o Estado é representado pela rainha, que vai a diplomacia, etc, etc, né, representa o Estado inglês. Mas isso foi um arranjo que foi feito na Inglaterra, nas lutas políticas deles, foi esse, da monarquia parlamentarista. E na França, o arranjo foi a Revolução Francesa e a República. Rapidamente, eles são 13 colônias, não existia uma colônia nos Estados Unidos. Eles eram divididos, eram 13 colônias. A Inglaterra tinha 13 colônias, autônomas, governadas de forma autônoma. Quando eles fazem a independência, eles fazem a independência das 13 colônias, com interesses diferentes, cultura, um monte de coisa. Aí eles param e pensam, como é que a gente junta isso, né, cara? São economias diferentes, um é escravista, o sul, o outro não era, está um banzé ali. Aí eles falam, vamos juntar isso de alguma forma. Então eles criam esse conceito. Nós vamos juntar um Estado que, ao mesmo tempo, tenha a autonomia de cada colônia, mas que seja um governo só, que é uma federação. Aí eles criam esse conceito de confederação primeiro, que aí todos têm muita autonomia, depois eles mesmos entre si se acertam e fazem esse princípio de que você tem uma unidade que representa a todos, mas cada um é dotado de relativa autonomia entre si. Esse é o princípio de federação que eles instituem a partir da experiência deles. Não é isso. Bom, vamos dar uma paradinha.